homogeneidade de natureza entre o ser e o conhecer. Com efeito, se a existência possui uma extensão rigorosamente universal, compreende-se o conhecimento de si mesma. Ninguém pode pôr em dúvida que o conhecimento seja uma forma da existência, ou que o pensamento faça parte das coisas, ou ainda que a consciência seja um aspecto do universo, quer dizer do todo. A homogeneidade do ser e do conhecer aparece então com uma claridade singular, assim que se nota que estas duas noções são recíprocas, que há um ser do conhecer, como há um conhecer do ser, e que estas duas formas do ser, tomadas na sua natureza própria de ser e, por consequência, abstração feita de todo o conteúdo particular, são idênticas e indiscerníveis. Admite-se facilmente que o conhecimento é um esforço para atingir o ser. Mas como o conhecimento se desenvolve no tempo e é, por consequência, sempre imperfeito e inadequado, conclui-se que este esforço é impotente e mesmo contraditório, pois parece contraditório imaginar um esforço que não obtivesse sucesso senão aniquilando o ser que se esforça, dado que exigiria precisamente a esse ser que ultrapassasse então, ao mesmo tempo, a sua natureza e os seus limites. Pode-se responder, é verdade, que todo esforço, e mesmo toda forma de atividade, supõe que o saia de si mesmo para se enriquecer. Esta observação aplicar-se-ia do mesmo modo aos actos da vontade e aos actos da inteligência. De tal modo que a contradição que se assinala é talvez a lei mesma de toda atividade posta no tempo, pois quem pode contestar que conhecer seja incorporar na sua inteligência ideias que não pareciam de modo algum lá estar anteriormente, e que querer, seja, exercendo a sua potência, adquirir qualquer bem que nos era primitivamente estranho. Entretanto, este progresso da inteligência ou da vontade não é possível senão para uma atividade discursiva que não se exerce jamais plenamente e que passe indefinidamente de um termo particular a outro. Ora, neste esmigalhar não se pode encontrar senão uma imagem fugitiva do ser. Mas, tentar compreender este, multiplicando as operações separadas, é interditar-se de conseguir, pois ele é concomitantemente um termo primeiro e último, para quem é para além do qual nada há. A tarefa do pensamento é criar um intervalo entre o ser, que é o seu ponto de partida, e o ser que é o seu ponto de chegada e intercalar neste intervalo todas as suas realizações. Mas é rapidamente tentado a esquecer que o ser está atrás de si tanto quanto à sua frente e cai imediatamente na ilusão de crer que, em vez de simplesmente o reconstruir à sua medida, o engendra absolutamente, apenas com os seus recursos. É natural que o ser pareça então escapar-lhe de um modo decisivo. Mas bastará lembrar-se de que, desde a sua entrada em jogo, o pensamento deve possuir o ser, para ser constrangido a pô-lo imediatamente no seio de próprio ser. Ora, dado que onde o ser está presente inteiramente, o problema consiste em saber não como o conhecimento pode unir-se a esse ser que lhe está indivisivelmente ligado, mas como este pode oferecer sucessivamente ao conhecimento a multiplicidade indefinida dos seus aspectos, na duração. Entretanto, se é impossível conceber o pensamento a não ser como a potência de tudo conhecer, pode-se dizer que a pura presença do pensamento atesta, mesmo no ser finito, a indivisibilidade mesma do todo e a simplicidade do ser. Esta potência, exercendo-se de uma maneira imperfeita, faz aparecer em nós uma multiplicidade de estados que mais a exprimem do que a limitam. Um tal exercício do pensamento enriquece, pois, o nosso ser finito, mas não o ser total. Como poderia este crescer, dado que não se desenvolve no tempo e que compreende o próprio tempo, no interior da sua própria esfera? Por aqui se vê como o pensamento nos faz participar numa atividade que subsiste independentemente de nós e cuja penetração em nós, medida pela nossa abertura, regulada pela potência da nossa atenção e da nossa simpatia, explica o desenvolvimento da nossa vida e a constituição da nossa natureza. O conhecimento é uma propriedade do ser finito. Descartes define legitimamente-o como pensamento.
Mas o eu não é o objeto do seu próprio pensamento, pois este objeto é o universo. Será necessário dizer que é o acto deste pensamento. Reencontrar-se-ia a mesma dificuldade, dado que este acto, tomado enquanto acto, isto é, fora de toda a limitação, é coextensivo a todo objeto e por consequência à totalidade do ser. Assim sendo, para que haja uma distinção entre o pensamento e o ser, é necessário ter oposto já o ser finito e o ser total. A partir deste momento o pensamento transforma-se precisamente na operação pela qual o indivíduo, incapaz de se identificar com o todo, ensaia, no entanto, apreender-lhe todos os aspectos sucessivos através da representação. Se a distinção do pensamento e do ser não pode fazer sentido senão para um ser finito, pois, porque o ser finito deve distinguir, evidentemente, do todo no qual está situado as operações através das quais empreende captá-lo. Mas estas operações são em si mesmas uma existência. E, assim, podemos considerar o realismo absoluto e o idealismo absoluto como duas expressões da mesma verdade, pois é igualmente verdadeiro dizer-se, de um lado, que o todo subsiste fora do pensamento individual e que este não conseguirá jamais identificar-se com ele, e, de outro lado, que o nosso pensamento, se fosse levado até ao seu ponto de perfeição, quer dizer se pudesse cumprir-se, viria a coincidir rigorosamente com seu objeto, de tal modo que, como se viu, o próprio objeto poderá ser definido como sendo um pensamento perfeito, mas um pensamento sem dualidade e por consequência sem consciência. 2. O advento do particular é um efeito da análise. É porque a existência não pode ser atribuída senão ao que é completo e acabado, ou aquilo que se basta, que a noção de existência não pode convir primitivamente senão ao todo, e porque fora do todo não pode haver coisa alguma, esta noção é perfeita e imutável, não pode sofrer nem acréscimo, nem diminuição. Esta observação conduz-nos a duas consequências. A primeira, é que a existência não pertence aos seres particulares, senão na medida em que fazem parte do todo. A segunda é que o único método legítimo do qual a inteligência se pode servir é o método analítico. É, pois, no todo completo que devemos distinguir todas as formas da incompletude, quer dizer todos os modos particulares do ser, opor os modos objetivos aos modos subjetivos e introduzir o próprio tempo, que é o instrumento da análise do todo e um elemento integrante deste mundo do conhecimento, ou de experiência, que mais não é do que o todo analisado. Mas há duas concepções bem diferentes do todo. Se se adopta como origem à parte, olha-se necessariamente o todo como um termo coletivo, quer dizer abstracto, mas, como é impossível atingi-lo através de uma simples justaposição de elementos, torna-se aos nossos olhos um ideal indeterminado, um indefinido. Se se medita, pelo contrário, na função analítica da inteligência, da qual o movimento precedente não pode senão tentar totalizar a cada instante os resultados, percebe-se que dar-se o todo, é por a possibilidade mesma desta análise, é descrever-lhe, por assim dizer o exercício, é exigir não que se termine, mas que possa começar, e aprender, na unidade subjetiva da sua operação, o caráter inteligível desta mesma totalidade, da qual se persegue ainda a miragem, na dilatação indefinida de um mundo composto por partes. Indo mais longe, diremos que a presença de um objeto não é somente o ser próprio desse objeto, mas que é o ser mesmo do todo no interior do qual este objeto se vem inscrever, o qual determina de um modo original, para integrar na perspectiva de tal sujeito, o ser total não é, pois, apenas necessário como suporte puramente abstracto de todos os seres particulares, mas como condição actual e concreta da sua presença. E, sob uma forma um pouco diferente, diremos ainda que não pode haver presença recíproca, senão onde há uma dualidade, mas que esta dualidade supõe um acto de análise,
relativamente ao qual a unidade não é senão a expressão subjetiva da unidade primitiva do objeto analisado. Assim, é inevitável que o ser apareça ao mesmo tempo como uma perfeita unidade e como uma perfeita totalidade. Mas estas devem recobrir-se com exatidão. Se distinguem, é porque entre elas se introduz a multiplicidade, cuja unidade é considerada como a origem, e cuja totalidade como a consumação. Deste modo, está-se naturalmente inclinado a pensar que, assim que se expande no múltiplo, a unidade enriquece-se em vez de se quebrar. No entanto, pode-se observar na unidade aritmética alguns dos caracteres e a mesma ambiguidade que acabamos de reconhecer na ideia de ser. Pois pode-se fazer da unidade um número entre os outros, o mais simples de entre eles e que se encontra em todos os outros, se bem que no seio de sínteses muito mais complexas, que fazem aparecer propriedades novas que não podiam ter-lhe sido atribuídas. Será considerada como geradora de todos os outros números, graças a operações sintéticas não restritas à composição consigo mesma, pois, para repetir a unidade, é necessário também, por assim dizer, destruí-la, afirmar que já não se basta e que pode enriquecer-se chamando à existência os outros números, onde parece ainda presente, mas apenas como um dos termos de uma relação, e onde por consequência é incessantemente ultrapassada. A tese que defendamos é muito diferente. Consistiria antes em fazer derivar todos os números da unidade através de uma operação de subdivisão, de tal modo que cada número, se bem que contenha a unidade e que seja ele mesmo uma unidade na sua ordem, possuiria apenas algumas das propriedades contidas na unidade, que se revelariam precisamente no seu contraste com as propriedades de todos os outros números. Assim, pode-se dizer, se todas as ideias são particulares, que o ser é uma ideia e que não o é, como a unidade é um número e não o é. As ideias são engendradas pelo ser, como os números pela unidade, mas longe de o acrescentar, dividem-no, fazendo aparecer a sua riqueza e a sua fecundidade. 3. O ser finito cria-se a si mesmo por um acto de participação. Para ser, o nosso pensamento deve aprender, fazendo o seu, um dos aspectos do ser total, o que lhe permite distinguir-se do ser e no entanto dele fazer parte, e como este aspecto do ser que apreende convoca solidariamente todos os outros, reconhece a competência para os abraçar, se bem que não possa fazê-lo senão sucessivamente. Deste modo, a identidade do ser e do pensamento é, ao mesmo tempo, suposta e progressivamente realizada. Mas ainda, na operação derivada pela qual o pensamento cria o seu próprio objeto, encontramos uma imagem e um efeito deste ato intemporal pelo qual o ser total cria eternamente a sua própria presença a si mesmo. Entretanto, sendo a existência do sujeito uma operação, o sujeito está num estado perpétuo de transição e de realização. Daí as dificuldades que se experimentam para o aprender, antes de a sua atividade se exercer, não se destaca da existência impessoal da qual retira sua origem, e, assim que essa atividade se exerce, transforma-se num estado em que não consentirá jamais em deixar-se reduzir. Ora, todos os seres finitos são sujeitos, com efeito, a nascer, precisamente porque participam num ser absoluto ao qual permanecem constantemente unidos, o qual é ele mesmo estranho à morte e ao nascimento, e que prova a sua realidade pelo próprio modo como os seres finitos destacam dele a sua existência própria. Assim, o acto do pensamento é para nós, em cada instante, um nascimento de nós mesmos e do mundo. Mas pode-se prever agora como se realiza sob uma forma imanente a ligação do individual e do universal. Se bem que o conhecimento do sujeito seja sempre limitado, porque sendo obra sua, esta exerce-se necessariamente no tempo, a que lhe atribui-se de direito a potência ilimitada de tudo conhecer, ou, noutros termos, exige, sob pena de destruir a validade do seu conhecimento no momento mesmo em que acaba de obter, que haja uma identidade de forma e uma simples diferença de conteúdo entre aquilo que já sabe e aquilo que ainda ignora.
Confunde, pois, aquilo que conhece com um aspecto do ser e recusa-se a conceber o ser na sua integridade e a não ser como a totalidade daquilo que poderia conhecer. Assim, o eu coincide com o ser pela potência que tem de o compreender e distingue-se dele pelos seus estados, que medem o afastamento entre o exercício possível desta potência e o seu exercício realizado. No entanto, é tão vão querer representar-se o ser segundo o modelo dos estados quanto segundo o modelo da potência. É a fonte sempre presente, anterior à oposição dos estados e da potência, e que, graças a esta mesma oposição, permite a todas as formas do ser adquirir, por meio de uma iniciativa que lhes é própria, a sua essência particular. Dizer que o ser é totalmente interior a si mesmo, é dizer que a sua natureza é exclusivamente espiritual. É necessário pois que seja um acto puro. Só esta ideia nos permitirá explicar por que é que o ser está sempre presente ao eu, sem que a recíproca seja sempre verdadeira. Pois não basta definir o eu pela participação no ser, é preciso ainda compreender por que é que existe participação alguma, isto é, por que é que há seres finitos. Ora, se o ser acto, devemos ver constituir-se nele a própria participação graças à realização pelo sujeito de um acto imperfeito, relativamente ao qual a dialéctica descreve os diferentes graus, que o eu deva, ele mesmo, passar da passividade à atividade. Isso não prova que o ser em si cesse jamais de ser um acto, mas, na medida em que permanece passiva, a existência do eu é então uma existência que lhe é de algum modo imposta. Longe de ser ainda uma pessoa, o eu não possui, até então, existência para si, mesmo então não pode atribuir-se a passividade do seu estado, a não ser pelo acto que o apreende. Os recursos infinitos, a finura e o delicado contacto inseparáveis da análise psicológica têm justamente por objeto guiar-nos no estudo das relações entre o acto puro e o eu. Pois este nada mais faz no decurso de todo o seu desenvolvimento, através da sequência renovada dos seus esforços, graças, ao mesmo tempo, à atenção e ao amor, e numa atividade que tão depressa esmorece com se exalta, que buscar-se a si mesmo, ensaiando descobrir a presença do acto puro. Sem dúvida, não lhe é possível encontrá-lo senão durante raros momentos, cuja lembrança ilumina seguidamente todos os acontecimentos da sua vida. Mas toda a ambição do homem se concentra em tornar constante essa experiência perfeita, quer dizer em divinizar-se, vendo numa única e mesma operação a sua personalidade abolir-se e realizar-se soberanamente. 4. A participação produz o aparecimento da consciência. Com demasiada frequência se considera a oposição entre o objeto e o sujeito como uma oposição primitiva e irredutível, da qual todas as formas de existência devem ser derivadas. Mas a noção de existência precede e sobrepuja essa mesma oposição, pois, definindo a existência pela presença, vemos nela os dois termos objeto e sujeito, sem deixar de manter a sua originalidade, fundir-se numa unidade mais alta. Ora, a noção da presença do ser não nos torna apenas aptos para contemplar um espetáculo que nos é estranho, faz do espectador e do espetáculo partes de um mesmo conjunto. Aprofundando mais a análise, poder-se-á dizer, por um lado, que não pode haver espetáculo exterior senão para um espectador que para si próprio figura interiormente. Por outro lado, que o espectador não se pode atribuir a si mesmo a existência interior, e, por consequência, esta consciência sem a qual não poderia mesmo, sequer, tornar-se num espectador, senão na medida em que se reconhece como uma parte privilegiada do universo, com o qual o resto das coisas entra necessariamente em relação, na sua própria representação. O ser não pode ser um puro dado, pois se é tomado na sua totalidade, não existe, de modo algum, para um ou outro que ele mesmo. Mas esta existência em si para si não é a existência de uma consciência. Entretanto, toda consciência, sem sair de si mesma, supõe a dualidade totalmente interior de um acto e de um estado, isto é,
uma unidade que romperia a unidade do ser puro. Mas ainda, toda a consciência exclui a sua adequação actual relativamente ao todo, se bem que se esforce para realizar, e que haja nela uma aptidão ideal para produzir. A consciência não pertence senão ao ser finito, e a interioridade absoluta do todo face a si mesmo não poderia ser imaginada senão sob a forma de uma consciência que, tendo atingido seu derradeiro ponto, se consumaria e se desvanecesse na perfeição do seu exercício, isto é, na identidade com seu objeto. Mas isto mais não é do que um limite e, se fosse alcançado, poder-se-ia dizer, com a mesma legitimidade, que a própria atividade, que é característica do ser, deixaria de se exercer. Que restaria então da essência do ser? Se o ser é essencialmente dom de si, exige, dado que nada há fora de si, que haja em si partes às quais se dê. Por outro lado, se é acto, não se pode dar senão na condição de fazer participar os seres particulares, aos quais se dá, na sua própria operação. Por consequência, para que permaneça unívoco, é necessário que se constitua a si mesmo, constituindo em si uma infinidade de centros de existência independente nos quais estará presente sob duas formas: por um lado, como um acto abundante em possibilidade infinita, mas que não pode marcar a sua distinção face ao estado ao qual se aplica senão na condição de ser perfeito apenas na sua mesma possibilidade, e por outro lado, como um estado que limita a totalidade do real, mas que a implica, se inscreve nela, e, logo, a exprime confusamente. Assim, o acto, recebendo, precisamente, a limitação do estado, afasta-se dela e supera, pensando-a. O tempo é o instrumento sem o qual a interioridade mesma do ser, inseparável da existência das consciências individuais, quer dizer da distinção entre o acto e o estado, não se poderia realizar. Com efeito, para que a noção de ser testemunhe da sua interioridade perfeita e, por consequência, da sua inteira suficiência, é necessário que a objetividade e a subjetividade venham a identificar-se nela. Dizemos ao mesmo tempo, que o ser é presente absolutamente, quer dizer que é presente a si mesmo, que nos é presente e que lhe somos presentes. Mas todas estas fórmulas recobrem uma única e mesma afirmação, a saber, que, para que o ser seja, isto é, para que se baste, é preciso que a sua interioridade relativamente a si mesmo ou a sua omnipresença seja realizada, o que não é possível, a não ser que cada um dos seus elementos, envolvido na objetividade do todo, envolva por sua vez o todo subjetivamente. A presença pura do ser em geral deve flectir, uma sobre a outra, para as confundir no interior de uma mesma unidade. A subjetividade do objeto em cada consciência é a objetividade de um sujeito universal que compreende, ultrapassa e funda todas as consciências particulares. Apenas deste modo se pode legitimar a reciprocidade da presença do universo e do eu. Uma tal reciprocidade cria, é verdade, uma ambiguidade aparente, dado que a presença não se realiza do mesmo modo nos dois casos. De qualquer modo, esta ambiguidade é neutral e mesmo instrutiva se reparar que estar presente a qualquer acontecimento significa também ser-se o espectador, quer dizer transformá-lo para nós numa representação, nela tomar parte, isto é, transformá-la no objeto mesmo da nossa operação, por uma espécie de participação no acto criador. 5. A consciência escava um intervalo entre o acto e o dado. Todo pensamento consciente supõe necessariamente uma dualidade entre o sujeito e o objeto do pensamento. Pois é precisamente o intervalo que separa o sujeito do objeto que faz nascer a consciência. Todo conhecimento perfeito, confundindo o sujeito e o objeto, aboliria, portanto, a consciência própria individualidade. Pode-se exprimir a diferença de natureza entre o sujeito e o objeto, seja pela distinção entre um termo passivo, que é um puro dado, e uma atividade espiritual que o ilumina e o envolve, com o fim de o dar a si própria,
seja pela distinção entre uma multiplicidade não organizada e uma potência temática que reúne e sistematiza elementos dispersos. Mas esta diferença encontra-se confirmada pela impossibilidade em que estamos de qualificar com o mesmo atributo o objeto do pensamento e o pensamento desse objeto. Assim, dizemos de um pensamento que é confuso ou distinto, superficial ou penetrante, brando ou vigoroso, sem que estes caracteres diferentes engendrem a menor modificação no objeto ao qual o pensamento se aplica, e do mesmo modo, dizemos do objeto que é colorido, grande, resistente, sem que o pensamento pelo qual o aprendemos possa ele mesmo ser dito grande, colorido ou resistente. Estas observações devem, pois, conduzir-nos a separar mais rigorosamente do que geralmente se faz o pensamento, enquanto potência universal, da diversidade dos termos que abarca sucessivamente, sem ser, em si mesmo, alterado. Ora, uma expressão tão comum quanto esta, o mundo é minha representação, favorece precisamente a confusão entre o que se representa e o acto mesmo de se o representar. Para compreender a oposição entre o acto e o dado parece que é necessário remontar até a fonte mesma de toda a participação. Se o ser é a presença eterna, esta presença encontra-se transferida para o eu, assim que, discernindo nela algum dos seus aspectos, o eu se solidariza com este último, torna-se então na presença do eu a si mesmo. Mas há, no entanto, uma grande diferença entre a presença primitiva e a presença participada. A participação, é verdade, efetua-se através de um acto, mas é um acto constantemente impedido e retido que, para se exercer, deve apoiar-se sobre o próprio obstáculo que procura vencer, e que, precisamente porque toma sua origem no todo, deve reencontrar, sob a forma de uma influência face à qual permanece passiva, quer dizer, sob a forma de um dado, aquilo que, no todo, escapa momentaneamente à eficácia da sua operação. Apenas assim a distinção entre o indivíduo e o todo poderá ser mantida. Poder-se admitir, num certo sentido, que a presença do eu ao ser se realiza de um modo inadequado, se bem que total, pelo seu estado, e de um modo adequado, se bem que parcial, através da sua operação. Mas compreende-se deste modo que o eu permaneça idêntico a si mesmo devido ao fato da sua participação, se bem que o seu conteúdo se renove sem cessar como sendo a porção do real que esta participação, em virtude do seu caráter limitado, obriga a apresentar-se-lhe sob a forma de um dado ou de um estado. Compreende-se também que este dado seja inesgotável, pois, uma vez que é, ao seu nível, figurativo do todo, é necessário que nele haja tanta riqueza quanto a fecundidade há na atividade que procura reduzi-lo, e que no entanto seja limitado, no instante, tanto quanto a operação actual que o apreende. O encontro do acto e do dado dá-se numa linha de fronteira entre a indeterminação do acto não exercido e a indeterminação complementar do dado não apreendido. Na realidade, a oposição entre o acto e o dado é necessária para permitir ao sujeito aparecer, é no intervalo que separa estes dois termos, e que resulta precisamente da sua inadequação, que introduz o seu ser próprio. Entretanto, o ser total é unívoco e pode ser representado tão bem na linguagem dos dados quanto na do acto. É por isto que se pode indiferentemente defini-lo como um acto universal, o qual é limitado por dados particulares, ou como um imenso dado limitado por actos imperfeitos. É o confluente actual destes dois movimentos, que procuram em vão esgotá-lo e, por consequência, unir-se-lhe através da infinitude da duração. Apreendemos a natureza do ser no acto recebido e derivado pelo qual nos damos o ser a nós mesmos. Este acto possui uma potência de renovação indefinida. Mas é preciso, para que seja nosso, que não seja plenamente exercido no primeiro momento, que apareça sempre limitado e como que aprisionado por um dado. Sendo assim, deve estar associado a um corpo. Este corpo é a morada da afetividade.
Só que é ainda o acto do nosso pensamento que fixa os seus limites e que os ultrapassa para o religar a todos os outros objetos dados que preenchem com ele a capacidade infinita do espaço. 6. O inteligível e o sensível envolvem-se um ao outro. Nenhum acto de pensamento particular esgota a essência do pensamento, pois no momento em que o pensamento se põe necessariamente a sua indivisível unidade, dado que é um acto puro. Por conseguinte, todo acto de pensamento particular, quer dizer todo conceito, supõe uma limitação interna do pensamento. Esta limitação deve responder à presença de um objeto pensável, se bem que não pensado, com o qual este acto contrasta, mas ao qual se aplica, que é ao mesmo tempo, em relação a si, envolvente e envolvido e com o qual no ser total não é senão um. Tais são, com efeito, os caracteres do objeto sensível. Na solidariedade do conceptual e do sensível, a oposição do pensamento e do ser manifesta-se e resolve-se. Pois há no conceito uma infinitude que marca os seus laços com o acto universal do pensamento, mas que indica também que este acto não é plenamente exercido. Por conseguinte, deve parecer chocar com um obstáculo que ilumine que, sem ele, não receberia luz alguma, mas que, contendem-se todas as determinações que faltam ao conceito, deve ser o único capaz de o actualizar. Daqui a correlação rigorosa que se manifesta entre o conceito e o dado, cada dado respondendo à forma limitativa característica de cada conceito e inscrevendo esta no ser, ao mesmo tempo que a infinidade das determinações que ultrapassam o exercício actual do pensamento conceptual. Mas os nossos sentidos não discernem disso senão alguns aspectos. Assim também a fenomenalidade do objeto é a contrapartida da abstração do conceito. Vê-se por consequência como, se é justo atribuir o ser ao fenômeno, mas da condição de fazer dele apenas um aspecto do ser obtido por análise, já não o é querer recusá-lo a conceito, para dele fazer um simples possível que não tem existência senão no entendimento. Sob pretexto que exprime somente a operação de análise já não o elemento que ela apreende, pois esta operação não tem menos ser do que este elemento, nem o entendimento menos ser do que a sensibilidade. Mas, se, num ser finito, o acto do pensamento é susceptível de se diversificar sem descanso, não é porque encontra fortuitamente objetos sempre novos, melhor dizendo, esse encontro exprime apenas o mútuo apelo de todos os ensaios sucessivos pelos quais procura saciar a sua própria capacidade. Realizam todos uma participação na interioridade mesma do ser. Assim que observamos como se distinguem e como se completam, ligando-se uns aos outros, sentimos bem que cada um deles é um ramo de um ser mais vasto do qual todos os nossos pensamentos particulares fazem parte. Assim, mostrou-se que a totalidade dos possíveis constitui o próprio ser. Um fenômeno isolado não tem mais valor ontológico do que um conceito isolado. Mas este valor adquire-o também assim que é reunido a todos os outros fenômenos no sistema do mundo. O fenômeno e o conceito não existem um e outro senão pela sua oposição mútua e pela sua solidariedade. Cada um deles sustenta o outro e dá-lhe o que lhe falta. O fenômeno sem o conceito não seria nem actualizado nem religado à unidade interior do ser. Do mesmo modo e segundo uma relação inversa, é graças ao fenômeno que o conceito é ao mesmo tempo determinado e inscrito no interior de um universo dado. Esta é a razão pela qual o movimento do pensamento filosófico jamais deixou de oscilar entre duas teses contraditórias, mas que são no entanto impossíveis de separar, uma que, impressionada pelo caráter ilusório do puro fenômeno, procura o ser do lado do conceito, a outra que, atenta ao caráter vazio do puro conceito, busca o ser do lado do fenômeno. De facto, destacados um do outro, o dado e a operação que o apreende aparecem ambos como irremediavelmente subjetivos. É por isto que se pode igualmente recusar o ser ao primeiro, dizendo que é um simples estado de consciência ao segundo, dizendo que é uma simples possibilidade.
Mas do seu encontro nasce o milagre da objetividade. O acto de percepção e o objeto percebido confundem-se. O mesmo termo faz indivisivelmente parte da nossa consciência e do mundo. É que, se não há o direito de se pôr o pensamento individual independentemente do pensamento universal, nem tal experiência particular independentemente do conjunto das coisas, quer dizer, se não se pode pôr nenhuma nem a outra independentemente do ser total, é necessário, no entanto, para pôr a primeira como individual e a segunda como particular, pô-las em relação uma com a outra. Aparecerá então como errôneo atribuir o ser antecipadamente ao primeiro, que o comunicaria seguidamente, graças a uma espécie de contágio, a todos os objetos que se representa, ou primeiramente ao segundo que, agindo sobre uma consciência passiva, convocaria seguidamente ao ser, do qual flui, o próprio pensamento que o apreende. Na realidade, é sempre necessário, por um lado, que tal objeto se ofereça ao pensamento, para que este receba uma determinação e, por outro lado, que haja no pensamento certa direção privilegiada da atenção e do interesse, para que este mesmo objeto se lhe descubra distinguindo-se de todos os outros. Produz-se, assim, entre o pensamento e o objeto, graças à sua recíproca limitação, uma identificação provisória e sempre renovada, mas que não impede cada um destes termos de ceder o outro, sem o que renunciaria, no campo que lhe é próprio, à sua ligação com todos os termos que lhe são homogêneos, isto é, com todo, e, por consequência, à sua própria existência. 7. O todo e a parte não podem ser dissociados. A reflexão filosófica chocou sempre com duas dificuldades contraditórias, mas que são, no entanto, solidárias, se parte do ser particular, como para tal parece convidar-nos à experiência imediata, como é que é possível pôr o todo, que já não pode ser objeto senão de uma ambição ideológica. Pelo contrário, se, partindo do todo, como a lógica parece exigir, se dá, de imediato, a esta exigência uma dignidade ontológica, como se poderá em seguida encontrar os seres particulares? Que necessidade tem o todo de se limitar e de fazer aparecer partes no seu seio? Noutros termos, porque é que o todo é um todo e não uma unidade pura? A oposição destas duas dificuldades exprime a possibilidade para o conhecimento de uma dupla operação de síntese e de análise. Mas estas duas operações são elas mesmas consecutivas ao aparecimento do tempo no interior do qual se manifestam. Por outro lado, tem no tempo um caráter de reciprocidade, o que é o sinal de que cedem à ordem mesma do tempo, quer dizer que utilizam o tempo como um simples instrumento de exposição, mas sem dar ao caráter sucessivo das suas iniciativas um valor ontológico. De facto, juntam-se e recobram-se no presente onde encontram ambas o seu comum princípio e a sua significação. Pois, no presente, o todo e a parte são dados inseparavelmente e são evocados um pelo outro, segundo a direção da atenção. Mas ainda, a experiência que dá a parte e a operação que põe o todo realizam-se ao mesmo tempo, pois é por um acto universal e indiferenciado que é necessário que apreendamos cada dado particular, o qual, é verdade, convoca uma infinidade de outros, todos diferentes entre si. O problema das relações entre a parte e o todo é pois falseado pela aparente independência que estes dois termos diferentes introduzem entre conceitos relativos, que só fazem sentido um com o outro, e através do caráter reversivo do acto que vai de um ao outro. Se pode dizer, a sua união que é necessário por primeiro. Esta união não cessa de ser mantida na operação mesmo que parece quebrá-la. Esta, por outro lado, é indiscernível da viva participação pela qual o sujeito constitui a sua própria natureza, e os termos parte e todo exprimem, ainda menos, as condições iniciais ou o mecanismo da própria operação do que o ponto onde provisoriamente ela se detém. É por isso que o todo não é um coletivo, o que pareceria indicar que é uma justaposição de partes possuindo já o ser por si mesmas,
quando é precisamente do todo que elas recebem o que as faz ser. Um termo coletivo não é um ser, mas uma determinação puramente abstracta, dado que não assegura qualquer ligação real entre os membros mesmos da coleção. Pelo contrário, distinguir partes no interior do todo, é sem dúvida limitar o todo, mas de tal modo que a parte permaneça ainda uma imagem do todo, não apenas porque há entre si todas as outras partes relações necessárias e recíprocas, mas ainda porque a sua própria existência como parte não é senão um efeito da imperfeição e do inacabamento no próprio conhecimento que dela temos. Se a análise pudesse esgotar a sua natureza, actualizar toda a sua riqueza interior, o todo manifestar-se-ia de novo nela. Vê-se, pois, que, se a parte está presente equitualmente no todo, o todo está também presente virtualmente na parte, o que justifica o caráter indivisível do ser e faz da parte, como tal, um fenômeno através do qual o sujeito realiza a sua participação pessoal, mas escalonada, na totalidade mesma do ser. Assim, não há partes no todo senão para permitir ao sujeito formar-se a si mesmo, discernindo no todo o que lhe interessa a cada instante. Mas deve ainda ele mesmo assumir posição no todo, e não o pode fazer a não ser atribuindo a si mesmo o poder de o abarcar idealmente. Assim o todo, que é a potência perfeita no interior da qual os indivíduos não cessam de ir buscar os recursos que lhes permitem realizar-se, não deixa ao mesmo tempo de se realizar a si mesmo através da colaboração ininterrupta de todos os seres que nele desabrocham. 8. A consciência é mediadora entre o todo e a parte. A oposição entre o todo e a parte não se pode tornar inteligível a não ser que se realize no interior de uma consciência. Com efeito, é apenas numa consciência que se pode ver estes dois termos convocando-se um ao outro e encontrando-se, pois a consciência exige, como condição da sua própria possibilidade, que tudo seja pensado, sem o que a parte não poderia ser posta, e que a parte seja posta, sem o que o todo não poderia ser pensado. O sujeito desempenha o papel de mediador entre os dois, não cessa de os opor e de os unir. Com efeito, actualiza a parte graças ao exercício de um poder que é, de direito, universal, pois, como este poder é homogêneo e idêntico a si mesmo, qualquer que seja o modo como se exerce, obriga a nos actualizar operações particulares toda a riqueza que nele está, quer dizer a darmos-nos o espetáculo de um universo composto por uma infinidade de partes, em que nenhuma, por seu turno, pode subsistir independentemente de todas as outras. Entretanto, se bem que a consciência envolve o todo subjetivamente e que seja o instrumento da sua divisão em partes, o todo reside também num certo sentido em cada parte. É por isso que, juntando-se à parte, o sujeito parece receber dela a realidade que lhe deu e que, limitando-a, acusa face a ela a sua própria limitação. É também por isto que todo pensamento particular é inadequado a toda coisa particular. Devem ser ambos imperfeitos e inacabados, se bem que de uma maneira diferente, de modo a que precisamente a consciência possa nascer. É pois bem verdade dizer que cada acto de pensamento convoca necessariamente todos os outros, de modo a realizar a ideia do pensamento total, e que, por consequência, há nele uma potência e uma eficácia que ultrapassam infinitamente o termo que apreende no instante. Também deve renovar-se e repetir-se sem cessar para além deste. Mas não é menos verdadeiro dizer que, para que cada termo tenha uma realidade actual, não basta que convoque, para o sustentar, todos os outros termos que formam com ele a totalidade do universo representado. É necessário que o todo esteja também presente nele, se bem que, sob uma forma imperfeitamente analisada, é necessário, por conseguinte, que ele mesmo ultrapasse infinitamente o acto de pensamento que o apreende e que não esgotará jamais todo o seu conteúdo. É que, se cada consciência dissocia o todo em partes para constituir o seu próprio horizonte, é na condição de fazer dele um conjunto de fenômenos que não tem existência senão para ela e que religa entre si,
num todo subjetivo ou representativo, que é uma perspectiva sobre o todo onde ela própria toma assento. Mas como não poderia identificar-se com o verdadeiro todo senão abolindo-se, este todo, por sua vez, não pode ser definido senão como o ponto de origem e o ponto de convergência de uma infinidade de perspectivas particulares, em que cada uma é característica de uma consciência. Assim sendo, nenhuma parte se distinguiria mais do todo de onde se destacou, se fizesse convergir sobre ela todas as vistas particulares que todas as consciências podem sobre ela ter. De facto, não poderia existir como partes senão através dos laços que a unissem a todas as outras partes, mas que tornavam já nela presentes todas as influências emanadas de todos os pontos do universo e que nela vinham cruzar-se. Mas ainda, se, de uma parte, a consciência devia, para dela fazer um fenômeno, destacar, em certo sentido, cada parte de todas as outras, antes de a reunir estas, no conjunto do mundo representado, se, de outra parte, uma análise exaustiva teria podido encontrar, nesta parte, a infinidade dos caracteres que tornam o ser idêntico a si mesmo em cada ponto, essa mesma parte adquire, no entanto, como parte, uma existência interior e independente, pois torna-se por seu turno o centro de uma consciência que se define pelo olhar original que é capaz de ter sobre todas as outras partes, transformando-as em fenômenos que não têm agora outra existência senão nela e relativamente a ela. Vê-se pois que cada parte do universo pode ser considerada em si mesma sob três aspectos diferentes. Primeiramente, envolvem-se a totalidade indivisível do ser, mas com a finalidade de lhe fornecer a origem de duas operações secundárias bem diferentes. Primeiro, de uma operação analítica que, limitando-a, a faz penetrar sob a forma de uma representação não somente numa consciência particular, mas numa multiplicidade infinita de consciências que encontrarão no exercício desta operação o princípio da sua distinção e do seu acordo. Seguidamente, de uma operação original de síntese, que, despojando-a de todo o conteúdo próprio, lhe permitirá tornar-se uma consciência e dar-lhe-á como conteúdo a totalidade do universo, sob a forma de uma infinidade de fenômenos ao mesmo tempo diferentes uns dos outros e inseparáveis. Estas observações permitiriam sem dúvida resolver a questão de saber por que é que o ser do eu supõe necessariamente a associação da consciência com um corpo privilegiado. O corpo não se distingue em coisa alguma do eu considerado como um objeto para uma outra consciência, ou mesmo para a minha. No entanto, é também o ponto de ancoragem ou de referência da minha consciência particular que, é verdade, tem desta vez como conteúdo da sua própria representação todo o universo, com o meu corpo no meio. 9. Cada indivíduo imita o todo a seu modo. Nada a não ser o todo existe por si. Dizer que um indivíduo existe, é dizer que faz parte do todo. Mas o todo é também ele um indivíduo. É mesmo o único indivíduo verdadeiro, quer dizer que se basta plenamente a si mesmo, e não pode ser nem enriquecido, apelando a recursos exteriores, nem dividido em elementos capazes de subsistir fora dele. Cada indivíduo particular, dentro dos limites em que o fechamos, imita a sua maneira. Mas, encontramos sem dúvida aqui o caráter mais profundo da existência, pois, se é sempre semelhante a si mesmo e se a sua simplicidade impede que se distinga nela graus, o objeto ao qual se aplica é sempre único e individual, de outro modo a existência não seria senão uma ideia abstracta. Assim, pondo a existência, é necessário pôr também a individualidade de todo o universo ou, o que é o mesmo, o caráter universal da própria noção de individualidade. Quer isto dizer que o todo não se realiza senão propondo-se a si mesmo como fim a uma infinidade de indivíduos, em que cada qual procura atingi-lo e contê-lo em si através do esforço do seu desenvolvimento autônomo, e que é entre todos estes indivíduos um equilíbrio tão admirável que a sua colaboração é suficiente para manter e actualizar em cada instante a identidade imutável do mesmo todo.
Nesta reciprocidade da parte do todo, importa não perder de vista no entanto a preeminência do todo. Pois, se bem que cada parte contribua para o formar, só é uma parte porque dele se destaca de certa maneira, permanecendo inscrita nele dele retirando toda a matéria do seu devir. Dizer que o indivíduo particular não é o todo, é dizer que procura obter a unidade de suficiência mais do que dizer que a possui, que há nele uma potência indeterminada que expira, sem jamais o lograr, obter a perfeição da individualidade. Todo indivíduo limitado está ligado a um corpo. É por este corpo que é limitado. É também por este corpo que se distingue dos outros indivíduos. Mas este corpo não é, antes do mais, senão um espetáculo para os outros e para si. Não o confunde pois consigo mesmo, se bem que se lhe sinta estreitamente sujeito pela afetividade e mesmo pela constituição desse horizonte representativo relativamente ao qual é sempre necessário que o corpo seja o centro. Na realidade, o corpo pertence mais ao universo do que ao eu e atesta a subordinação do eu relativamente a este universo. Também é este que pede a matéria que faz sua e as suas partes constitutivas guardam ainda a existência, se bem que sob outra forma, quando a morte, dissociando-as, as tornou independentes do eu. Entretanto, não se deverá esquecer que, se cada parte do mundo tem necessariamente alguma relação com todas as outras, sem o que a unidade mesma do ser seria quebrada, esta relação encontra-se claramente exprimida pelo nosso corpo que, sem dúvida, não ocupa jamais senão um lugar em cada instante, mas que, atribuindo-se a mobilidade, atribui-se o direito ideal de ocupar, por uma circulação não interrompida no interior do espaço, a totalidade dos outros lugares. Se o corpo, em vez de constituir a nossa existência própria, exprime somente a nossa existência como dado ou como objeto, quer dizer a nossa existência para um outro, convir-se-á que a essência da individualidade não se encontra realizada senão pela consciência. Encontra-se com efeito na consciência esta intimidade e esta impossibilidade de sair de si que são as características do ser em si para si, mas encontra-se lá também esta limitação e esta potência infinita de desenvolvimento que permitem distinguir o indivíduo de todos os outros, ligando-os inseparavelmente uns aos outros. De facto, a consciência não se distingue do todo senão na fixação de limites à representação, mas não deixa no entanto de comunicar com ele, dado que é dele que esta representação se alimenta. No entanto, para que o todo seja sempre actual é necessário que nenhuma das potências que estão nele permaneça sem ser jamais exercida. Se, por consequência, todas as consciências particulares parecem afastar-se dele pelo que lhes falta, é porque não cessa de dar a uma aquilo que parece recusar a outra. Mantém a sua perfeita imobilidade através de um justo equilíbrio e de uma rigorosa compensação de todas as formas particulares do ser. O ser total exprime assim a convergência e a reunião de todas as perspectivas que sobre ele tomam as consciências individuais. E estas, exercendo uma atividade que vem dele que no entanto lhes é a própria, encontram o princípio da sua renovação e do seu progresso. Constituem a sua essência particular e acedem à luz e à felicidade segundo a sua capacidade, quer dizer segundo o seu mérito. Quarta parte. A presença dispersa. 1. A presença total dispersa sem presenças particulares. A experiência da presença real é ela própria de uma perfeita simplicidade. E é esta simplicidade que funda a unidade do ser. Dizer que somos presentes ao ser, que o ser nos é presente, que o ser, ou ainda o eu, é presente a si mesmo, são expressões destinadas a manifestar a universal presença assim que a análise se exerce e a diversidade das coisas começa a aparecer. Mas a presença pura precede e sustenta todas as presenças particulares, qualquer que seja o seu objeto. Esta presença é pensada, sentida e vivida numa operação indivisível.
dir-se-á que não se distingue do seu objeto e que pelo contrário a ideia é puramente abstracta da presença. Concedemos de bom grado esta ligação necessária da presença com o objeto. Mas é necessário no entanto reconhecer que, se, de um lado, nos é impossível pensar a existência de algum objeto a não ser imaginando a sua atual presença, não pode por outro lado haver diferença alguma na presença de todos esses objetos diferentes. Pois, através da renovação de todos os acontecimentos, a união de cada um deles com o presente efetua-se sempre do mesmo modo e é impossível supor que a presença não seja a mesma porque o conteúdo dessa presença é modificado. É justamente, pelo contrário, a identidade da presença na qual penetra que dá a cada objeto o seu caráter concreto e lhe confere um lugar no próprio universo. Fora desta presença, não seria mais do que uma simples possibilidade, tomando o termo possibilidade no seu sentido mais deficiente. Assim todos concordarão que dar a presença a um objeto é dar-lhe o ser, longe de se poder olhar contraditoriamente um objeto que nada é antes de ser presente como capaz de acrescentar o ser a um presente sem realidade. Mas ainda, não é apenas a presença de tal objeto, é a presença tal sujeito que aparece como não sendo senão uma expressão limitada de uma presença sem limite. Se o sujeito reconhece no interior do universo uma multiplicidade de objetos diferentes, é porque não pode constituir a sua essência original senão graças a uma análise do todo, é porque não se distingue da sua própria relação com esse distrito do universo relativamente ao qual é capaz de se tornar actualmente presente, é porque a ideia do eu reside numa certa perspectiva sobre o conteúdo do mundo, sem ter ela própria conteúdo separado. Sendo o ser posto primitivamente sem restrição alguma, procuramos seguidamente qual lugar que cada termo ocupa no ser, qual é a qualificação pela qual pode ser definido e como se comporta quer face ao todo, quer face aos outros termos particulares, quer face ao sujeito do conhecimento. Então somente pode começar esta dialéctica viva que nos permite definirmos-nos a nós mesmos como um ser pensante. Indagar se o objeto do nosso pensamento é idêntico em natureza ao nosso pensamento ou se dele difere, determinar a parte de atividade e a parte de passividade que pertencem quer ao ser, quer ao eu, o tempo é o meio do qual para tal dispomos. Pode-se por intermédio do tempo, tornar inteligíveis as diferentes formas do ser graças a uma dedução das funções psicológicas, sensibilidade e entendimento, memória e imaginação, desejo e vontade, e através delas que o eu se confronta progressivamente com o todo, a fim de destacar a sua originalidade própria e de nele inscrever o seu desenvolvimento autônomo. Assim ver-se-á aparecer sucessivamente a variedade infinita dos modos segundo os quais a presença se realiza, direta e indireta, parcial e total, possível e necessária, sensível e ideal, próxima e longínqua, imaginária e corporal. O objetivo da teoria do conhecimento será distingui-los e mostrar as relações que os unem. Assim a experiência parece criada pelo sujeito, mas graças a uma análise do todo e sob a forma de uma representação correlativa de um exercício limitado das suas potências. O sujeito separa e escalona a presença, mas sem poder dela separar-se, senão renunciando ele mesmo ao conhecimento e à vida, filtra através do postigo do instante, mas num cômputo de entradas e de saídas que só ele interessa. Todas as operações se fazem aí necessariamente no presente, se diferem entre si segundo o tempo, é pelo modo segundo o qual se aplicam, mas não pela sua virtude operatória, que exige que sejam sempre atuais dado que são uma participação no mesmo acto intemporal. 2. O tempo é a chave da participação. O problema da participação oferece-se-nos sob 4 formas diferentes na relação entre a parte e o todo, entre o eu e o não eu, entre o conhecimento e o objeto, entre o presente e o tempo. Mas basta relembrar as condições segundo as quais se realiza nossa presença a nós mesmos para ver que o tempo é ao mesmo tempo o instrumento subjetivo do método analítico e a chave da participação.
Permite explicar por que é que a participação é uma operação que tem a sua origem no acto puro, mas que deve ser envolva de passividade, a fim de fazer aparecer na consciência, assim que se exerce, estados que a limitam e que formam precisamente o seu conteúdo. Apenas estes estados se desenvolvem no tempo. Mas não nos esqueceremos que, no entanto, não se evadem jamais do presente, pois se é no presente que o sujeito percebe aquilo que o rodeia, é também no presente que rememora o seu passado e que antecipa o seu futuro.